Então, hoje a gente vai falar sobre depressão, né? Um tema, um dos piores problemas, né, de saúde, né, hoje em dia. E esse último ano, então, com a pandemia, aumentou muito, né? E aí a gente vai tentar mostrar um pouquinho como que o yoga pode ajudar nesse momento, né? Como o yoga pode ajudar na depressão. A gente vai trazer, o Rodrigo vai trazer uma série de perguntas, né? Eu vou cantar um mantra aqui, 3 vezes o Om, para a gente começar, tá bom? Então, fecha os olhos um pouquinho, vamos respirar. Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Hoje o tema é depressão, né? Como a gente estava falando agora no iniciozinho, é um dos maiores problemas, né, de saúde da humanidade hoje em dia. Depressão, ansiedade também, né? Tem estudos que falam em até 70%, 80% das pessoas com alguma questão de ansiedade ou de depressão nesse momento. E como que o yoga pode ajudar, né? Eu sempre gosto de começar esses assuntos que têm a ver com doença, né? Fazendo a ressalva de que é importante a gente tem todo o respeito, né, pelos médicos, pelos terapeutas, pelo medicamento também, né? A gente sabe que depressão é uma coisa muito séria, em alguns casos precisa sim de tratamento médico especializado, né, psiquiatra ou psicoterapeuta, mas em alguns casos, e mesmo esses casos que precisam do acompanhamento médico e do remédio, o yoga também vai auxiliar. Mas o que eu vejo que a gente pode chamar assim proveitoso seria o trabalho preventivo, né? Ou seja, quando a gente começa a perceber uma certa ansiedade, quando a gente começa a perceber uma tristeza, né, que não vai embora, né? Aí a gente liga o alerta e nesse momento, no início, né, quando ela está se instalando, é mais fácil ainda, através das técnicas de yoga e meditação, que a gente evite que essas crises fiquem mais sérias e acabem virando uma doença crônica, né? Então, esse, na verdade, para mim, é onde funciona melhor, onde eu começo a perceber, minha vida não está boa, eu estou muito desmotivado, né? Começa a não querer acordar, começa a querer dormir demais, né? Não quer trabalhar, não quer ir trabalhar, fica deprimido de ter que trabalhar, ou estudar, no caso, né? Se for mais jovem. Só que dias difíceis, né, gente? Dias tristes, difíceis, acontece com todo mundo. E é natural, né? Um dia você acordar mais triste, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, né? Que a gente só escuta morte e pessoas internadas, né? É comum, é normal do ser humano, um dia ou outro, acordar mais preocupado, mais triste, sem muita esperança, né? Afinal de contas, a gente está 1 ano passando pelo Covid, né? Então, uma coisa que a gente nunca imaginou, em tempo nenhum, que a gente, 1 ano, ia lidar com uma coisa que está afetando o mundo inteiro. Então, é interessante a gente perceber que acordar um dia ou outro triste, acordar um dia ou outro um pouco desmotivado, faz parte da vida. Agora, a questão é quando isso começa a se tornar uma rotina. Um dia eu tô assim, 2 dias eu tô assim, uma semana eu tô assim, né? Então também é muito comum a depressão depois de um trauma, né?
vamos imaginar, a pessoa perdeu um familiar, um ente querido para o Covid ou por qualquer outro motivo. A gente tem o luto, né? A gente passa por um momento de luto e é até saudável que a gente passe por isso. Mas, depois de um determinado tempo, a gente tem que olhar melhor para isso, né? A pessoa, às vezes, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e não consegue reagir a essa perda. Então, o que o yoga vai trazer, a gente vai abordar vários assuntos aqui relacionados a isso, mas primeiro de tudo, é essa observação de que a vida ela é dual, né? Um dia mais feliz, o outro dia um pouco mais triste, um dia mais motivado, outro dia sem motivação. Isso tá certo, não tem nada de errado, é assim, a vida é assim. Agora, a gente tem que ficar muito atento quanto isso começa a se tornar um padrão. Eu não quero sair para trabalhar, não quero sair de casa, eu não quero me relacionar com as pessoas, eu não quero aprender nada novo, eu quero ficar no meu quarto o tempo todo, deitado na cama. Aí começa a ligar o alerta, né? Porque pode estar se instalando uma depressão, né, Rodrigo? Exatamente, Thiago. Você já passou alguns pontos aqui, mas a gente consegue listar aqui, porque a depressão, ela acaba atuando também não só na mente, mas ela atua no corpo também, né, Thiago? Interfere no corpo e na mente, né? Porque a pessoa começa a sentir sintomas no corpo. Na mente a gente sabe, você consegue citar aí alguns. Vamos pensar até junto aqui, de repente, quem quiser compartilhar aqui também alguns sintomas de depressão, porque às vezes a pessoa está passando por um momento mais complicado e às vezes ela nem sabe, né, que está passando pela depressão, ou alguém, um companheiro, um filho, marido, mulher, estão passando também e a pessoa às vezes não consegue identificar e às vezes não consegue nem respeitar a situação que a pessoa está passando, e isso às vezes pode até piorar, né, o quadro da outra pessoa. Então, vamos pensar juntos aqui, ou você, se quiser falar algum desses quadros aí da pessoa que está passando pela depressão. Você já falou alguns, né? A pessoa não tem vontade de acordar, a pessoa se sente mais triste do que o normal, né? Porque se sentir triste, como você falou, é tranquilo. Acho que tem também a questão do apetite, né? A pessoa ela perde o apetite. Acho que eu não sei se na depressão a pessoa perde o apetite, porque na ansiedade muita gente acaba comendo até demais. Na depressão a pessoa só perde o apetite ou ela pode comer demais também? Então, eu acredito que tem os dois casos, pode acontecer as duas coisas, né? A pessoa desregula ali a questão dela com a comida. Então, tem gente que se deprime e perde o apetite, tem gente que come demais, né? Principalmente alimentos muito doces, gordurosos e tal, porque tenta substituir essa tristeza por uma coisa gostosa, né? Agradável, prazerosa. Então, a tendência é acabar exagerando no doce, na comida sem qualidade. Mas o que você falou é importante, né? A gente tentar perceber alguns sintomas que são comuns, né, na depressão. Existem vários tipos de sintomas, mas o que fica mais evidente, eu acho, é isso, né? A falta de ânimo para viver mesmo. Ou seja, para trabalhar, para estudar, para se relacionar, né? Não quer acordar, dorme demais. Tem muita gente que acaba dormindo o dia inteiro, né? Dorme a noite toda, depois acorda, volta para dormir. Isso é uma fuga também, né? Mas uma pessoa falou uma coisa certa aqui, você também tocou nesse assunto, que é importante ressaltar, né? O preconceito que isso gera quando a pessoa não entende que é uma doença mesmo, né? Então, muita gente acha que vai ajudar querendo motivar a pessoa, né? No sentido assim, vamos lá, sai de casa, deixa, você está sendo fraco, você tem que ser mais forte, né? A vida é assim mesmo, para de besteira. São frases que muitas vezes a própria família coloca para uma pessoa que está deprimida e que só atrapalha.
não ajuda em nada, né? Então, depressão é uma coisa muito séria que tem que ser levada a sério. E, como você colocou muito bem, muitas vezes a família em volta, as pessoas que estão por perto, não percebem quando isso já se tornou uma doença mesmo, né? Porque a pessoa ela vai mudando, ela vai ficando mais quieta, mas quando a doença já está instalada, né, como eu falei, precisa sim procurar um psicoterapeuta, um psiquiatra. Em muitos casos, a depressão tem até sintomas químicos, né, fisiológicos do corpo. Então, a falta de determinados hormônios, né, a falta de determinadas químicas que a gente mesmo produz, e a gente vai falar isso, que o yoga ajuda nisso também, fazem a pessoa ficar deprimida. Então, às vezes, com um tratamento simples, bem orientado por um médico, e durante um período, às vezes, a pessoa precisa tomar um remédio para ela poder se recuperar, para ela poder se equilibrar, e, se Deus quiser, depois também parar esse remédio. Mas, sempre reforçando, depressão não é preguiça, não é apatia, não é falta de comprometimento. Depressão é doença, né? Então a gente precisa olhar com carinho e entender que muitas vezes a gente precisa sim de um acompanhamento de um médico. Agora, junto com o médico, isso, né, Rodrigo, a gente tem experiência no Instituto Hermógenes. Há mais de 60 anos, o método Hermógenes vem ajudando pessoas, através do yoga, a se curar, né, da depressão, da ansiedade, acompanhado pelo médico. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Muita gente começa a fazer yoga porque está ansioso, porque está deprimido, porque tem síndrome do pânico, né? E o yoga ajuda a gatinha. O yoga ajuda sim, mas com muita responsabilidade, né? Que o médico saiba que ela está fazendo yoga, que o médico entenda o que é yoga. E eu vi, isso eu posso falar que eu vi, e também estudei muitos casos ligados ao professor, né? Pessoas que tiveram depressões sérias, tomando muitos remédios, praticando yoga junto do remédio, conseguiram ir diminuindo o remédio com o consentimento do médico, isso é importante, e até parar esses remédios. Isso eu vi acontecer muitas vezes, né? A gente mesmo, né? Tem casos aí dentro da turma, né, de pessoas que passaram por isso. Existe, porque até colocaram aqui, deixa eu ver, eu não consigo achar aqui, dizendo que, não sei se foi aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, mas dizendo, acho que foi aqui no Instagram, dizendo que sente dores nas costas, parece que é uma ardência, parece que é um ácido nas costas. Isso aí pode ser também, né, relacionado, né, Thiago? Pode, assim, é até difícil de enumerar, né? Porque a depressão, em cada pessoa, ela vai agir de uma maneira, né? Então, pessoas vão ter, às vezes, esses problemas na coluna, né, nas costas, ficam até evidentes, no caso, por exemplo, da depressão, porque a pessoa, por exemplo, deprimida, ela vive muito tempo deitada na cama ou sentada num sofá, numa poltrona, né? Ela fica, como fala, né, no popular, fica largada na cama, e às vezes até em postura totalmente anti-anatômica, né? A pessoa tá tão sem motivação que ela não, nem o corpo ela consegue equilibrar, né? Você quer ver um exemplo que dá para entender isso? Quando você pensa numa pessoa deprimida, né? Qual é a postura física dela que você imagina, né? Cabeça baixa, né? O peito fechado, né? Olhando para baixo o tempo todo, né? Aquele parece ter um buraco, Assim, né? né? Totalmente desmotivado, totalmente olhando para o chão, sem olhar, né? Sem abrir o peito. São coisas que parecem, até pode parecer meio bobo ou meio sutil demais, mas isso são sinais que a gente consegue.
Assim, eu já trabalho com yoga há mais de 20 anos, né? Então, você começa a ver o aluno que chega deprimido, ele tem um linguajar, né? Tem até algumas teorias, alguns livros falam, o corpo fala, né? O corpo fala. Então, quando você observa a postura de uma pessoa, você consegue imaginar um pouco o que ela está passando ali. E aí a gente começa a entrar no assunto como o yoga, por exemplo, pode ajudar essa pessoa, né? Primeira questão, logo bem prática, na questão postural. Por que o yoga vai trabalhar? Abre o peito, né? Olhar na linha do horizonte, confiança. Esse abrir o peito é uma coisa bem simbólica, né, gente? Porque assim, é você abrir o peito de coragem, de encarar a vida, sabe? De estar aberto às coisas boas e às coisas difíceis também. Então você vai perceber que muitas posturas do yoga, do Hatha Yoga, trabalham essa abertura peitoral, que é esse, simbolicamente, é você estar aberto a enfrentar os desafios da vida. E quando a pessoa está deprimida, é o contrário, né? Ela abaixa a cabeça, ela fecha o peito, ela junta os ombros, né? O ombro caído. Então, até nisso, a gente consegue perceber. Mas eu queria começar a falar um pouquinho, depois eu vou passar para o Rodrigo, que deve ter já as perguntas aí, mas assim, a pessoa pode perguntar, tá, Thiago, entendi que o yoga ajuda. Ótimo. Mas ajuda como? O que acontece, né, no yoga que ajuda na depressão? Então, para começar, assim, uma coisa, essa parte postural já é a primeira coisa. Segunda coisa, o yoga ser praticado com regularidade, isso é muito importante, né? Ser praticado com regularidade, ele vai fazer você liberar uma série de hormônios e químicas no corpo, desculpa, como, por exemplo, serotonina, endorfina, que são ligados ao quê? A sensação de bem-estar, a sensação de prazer, a sensação de felicidade. Então, o yoga libera esses hormônios, né? Quer ver um outro exemplo? Até alguém comentou aqui, acho que foi a Francisca, a tireoide. Tireoide é uma glândula que a gente tem aqui, né? E ela libera hormônios da tireoide. Então, se ela está desregulada, ela age diretamente nas nossas emoções. E várias posturas de yoga vão ajudar a gente a equilibrar, né, a tireoide, a produção desses hormônios. Então, são exemplos, assim, só para a gente entender, eu não vou aprofundar muito nesse campo, né, mas só para a gente entender como quimicamente, fisiologicamente, o yoga pode ajudar na depressão. Se ele produz mais serotonina e endorfina, ele traz sensação de felicidade e de prazer. Se ele traz sensação de felicidade e de prazer, ele está combatendo a depressão, porque a depressão é justamente essa falta, né, desses hormônios. Outro exemplo, a yoga, a meditação, né, quando praticado corretamente e continuamente, ajuda a reduzir o cortisol. O que é o cortisol? É também uma química, né, um hormônio que está ligado diretamente ao estresse. Então, assim, quando a gente está praticando, a gente diminui esse hormônio do estresse. Com isso, também diminui a probabilidade da gente ter depressão, né? Então, como eu falei no início, o que é mais importante é a gente estar atento a nós mesmos, né? E as pessoas que estão no nosso convívio. Porque, às vezes, a gente não percebe, mas a pessoa está do nosso lado e ela está se encaminhando para um processo de depressão. Então, é importante a gente estar atento para poder também ajudar a pessoa, encaminhar, né, incentivar, de repente, a começar a fazer uma yoga, uma meditação. Se for o caso, já procurar um tratamento médico, né? Mas é isso, o yoga vai ajudar. O professor Hermógenes dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o nosso corpo, na verdade, é uma farmácia, que ele mesmo produz o que ele precisa. Só que quando nós estamos em equilíbrio, quando nós... A gatinha está demais hoje.
Quando nós estamos, ela quer parece que quer ajudar o participar. pessoal, quer participar. Disseram aqui que gato é bom, é um ótimo antidepressivo, então ela está querendo mostrar, querendo ser Quando, adotada. é, quando é praticado regularmente, né? E o yoga ajuda a equilibrar a nossa saúde, equilibrar o nosso corpo. E aí, por exemplo, quer ver um exemplo prático também? Ah, mas isso tudo acontece como? Vou dar um exemplo bem prático de aula de yoga. Quando a gente, no final da aula de Hatha Yoga, a gente fez a aula inteira, né? E faz o relaxamento final, que a gente chama de Shavasana, né? O relaxamento final. O que acontece? Eu estimulei o meu corpo, estimulei as minhas glândulas, estimulei os meus hormônios, estimulei a minha farmácia interior, como o professor gostava de chamar. E quando eu paro ali 7, 10 minutos, o que acontece? O corpo entra num estado de tranquilidade, de equilíbrio, que isso tudo é espalhado melhor ainda pelo meu corpo todo. Então, assim, eu falo muito nas minhas aulas da importância do relaxamento. Porque quando eu faço a asana, faço o pranayama, faço a série inteira, no final, quando eu paro, é naquele momento ali que tudo que eu fiz está sendo potencializado. Então, assim, é um momento que como eu falei, esses hormônios, endorfina, serotonina, o cortisol baixando, isso tudo está acontecendo ali também no relaxamento. Acontece também, por exemplo, na meditação. Né? A gente vai falar um pouco também sobre a meditação, mas só para a gente entender como funciona na prática. Né? Pô, Thiago, hoje eu tô aqui de espectador. Agora eu tô até deprimido que você pegou respondeu já tudo. Mas vamos falar, falando de isso aí, a depressão ela pode ser causada também porque você falou, né, por questões de perdas, mas ela pode ser causada também por uma frustração. Uma frustração pode gerar também na pessoa a depressão. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, uma frustração, uma perda de qualquer tipo, né? Pode ser uma perda com uma pessoa querida, o emprego, o fim de um relacionamento, né? Uma frustração, né? Por exemplo, um projeto que você se dedicou tanto e tal, e não sei o que, e deu errado por algum motivo, né? Várias causas podem ser o gatilho da depressão, né? Agora, é como eu estou falando, quando você está minimamente equilibrado e saudável, você vai ver esse revés da vida, né, essa dificuldade, esse problema, como fazendo parte da própria vida. Né? É o que o Yoga fala, a dualidade da vida. Um dia está sol, um dia está chuva. Um dia eu estou saudável, um dia eu estou doente. Um dia eu estou bem empregado, outro dia eu posso estar desempregado. Um dia eu posso estar com dinheiro, outro dia eu posso não ter dinheiro. Acontece. A vida é dual. Não adianta a gente querer transformar a vida numa coisa parada. Ah, só gosto de dia de sol. Odeio dia de chuva. Vai sofrer, porque vai chover. Então, assim, a gente tem que começar a entender que perda e ganho faz parte, vitória e derrota. Quem já foi atleta como a gente sabe disso, né, Rodrigo? Um dia você ganha, um dia você perde, né? Você treina para ganhar sempre. Você pode ficar um tempo ganhando, mas me diz um time que ganhou a vida inteira. Não existe, por melhor que seja o time, por melhor que seja o atleta, uma hora ele vai ser superado. Então, assim, só que quando a pessoa já está num processo depressivo, ou ela já está com uma depressão instalada, ela não aceita essa frustração, ela não aceita essa perda. E aí ela se aprofunda ainda mais no sofrimento. Então, esses sintomas que a gente tem que ficar atento. Né? Então, quer ver um outro exemplo bem prático, Rodrigo? É como o yoga pode ajudar. Técnicas de respiração,
técnicas de pranayama, né? Para quem não sabe, pranayama, prana, energia, yama, controle, né? Então, assim, se você aprende através do yoga, através dessas técnicas que a gente ensina, a captar mais energia, quando eu tenho mais energia, eu tenho menos probabilidade de ficar deprimido. A depressão também é uma falta de energia, né? Então, por isso, existem hoje muitos estudos. Se você pesquisar aí nos sites de medicina ou no próprio Google, você botar lá yoga e depressão, estudo científico, yoga e saúde, yoga e ansiedade, você vai ver centenas, talvez até milhares de estudos pelo mundo todo mostrando a eficácia do yoga, da meditação, em casos de ansiedade, de depressão. Isso já é utilizado nos hospitais do mundo inteiro, né? Então, assim, não é uma coisa... Antigamente poderia se falar assim, tá, mas isso tudo é muito, muito lúdico, muito místico. Não, são comprovados através de estudos científicos pelos médicos, pelos cientistas. Então, não é uma coisa, né, para quem precisa dessa comprovação científica, e ela é boa porque muita gente só vai dar valor se tiver essa comprovação científica, mas já existe, gente. Não é uma coisa, será que dá certo? Hoje, existem hospitais de ponta no mundo inteiro que tratam ansiedade, depressão com meditação, né? Até uma amiga botou aqui, yoga para nervosos. O professor, como sempre um pioneiro, né, já falava disso na década de 60, no yoga para nervosos. Como que o yoga, o título do livro, Yoga para Nervosos, aprenda a administrar o seu estresse. Ele está falando com quem ali? Com pessoas ansiosas, com pessoas deprimidas. E lá atrás ele já percebeu que isso já era um problema de saúde e que só ia aumentar hoje em dia, né? Então, sem dúvida nenhuma, o yoga pode ajudar, a meditação, pessoas a saírem da depressão, com o acompanhamento de um médico, com o acompanhamento profissional, né? Mas pode, sem dúvida, ajudar. Uma coisa aqui, Tiago, que eu anotei aqui enquanto você falava, tem a questão também, né, da aceitação, né? A aceitação de que às vezes a gente tem uma situação, eu sei que é muito difícil. Alguém colocou até aqui, a Sueli colocou que há uns 6 meses perdeu um filho, dos sentimentos, Sueli. Que isso é muito difícil, né, da pessoa entender. Mas aí entra também a questão, né, do yoga, dessa questão da aceitação, né, de que você às vezes não consegue mudar, as coisas já aconteceram, né? E você não consegue mudar, você tem que começar a trabalhar com isso daí. Aí depois a Sueli fez até uma outra pergunta em relação a isso, mas eu acho que essa questão da aceitação, foi no caso também do meu pai, quando eu perdi o meu pai, claro que a perda de um pai na ordem natural até acaba sendo mais normal do que um filho, mas é uma coisa difícil, né, da gente... Você falou da perda de um ente querido, mas aí a gente tem que entrar, tem que lembrar essa questão da aceitação. Só o fato de saber isso, essa questão, não, eu tenho que aceitar, isso aqui, já resolve, ou como é que o yoga, porque o estudo do yoga, o estudo do Vedanta, eles acabam até aprofundando mais nessa questão aí da aceitação. Só para que não fique simplesmente para a pessoa, não, você tem que aceitar porque é isso e acabou. Eu queria que você conseguisse falar mais um pouco sobre essa questão, esse ponto da aceitação. Então, primeiro meus sentimentos também para a Sueli, né? Eu acredito que essa deve ser uma das piores desafios, né? Dores do ser humano, a gente perder um filho, não é a ordem natural, né? Acredito também que isso é uma dor que fica para o resto da vida e a gente
precisa aceitar e lidar com ela, né? Mas vai ficar, né? A gente sabe que são coisas que vão ficar, né? Mas faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida. O yoga, ele vai falar muito da questão da ordem divina, da ordem de Ishvara, da ordem de Deus, né? Nada acontece que não seja da vontade de Deus, da consciência, de Ishvara, como você queira chamar. Então, tudo acontece por uma ordem. E aí, quando a gente começa a entender isso no yoga, no Vedanta, a gente sabe que mesmo essas provas gigantescas que a gente passa estavam no nosso caminho passar, né? Era o que tinha que acontecer. É difícil, é doloroso, muitas vezes essa dor vai ficar, né? A gente vai precisar conviver com ela, aceitar, lidar, transformar de alguma maneira, mas é a hora que tem que acontecer, né? É a hora, é o momento, é o jeito, porque o yoga vai falar muito sobre a entrega, né? O professor, entrego, confio, aceito e agradeço. Entrega para quem? Entrega para Ishvara, para essa consciência, para Deus. Aceitar que existe um plano maior, que não sou eu que faço. Quando eu começo a aceitar que existe um plano maior, que não sou eu que faço, eu começo a aceitar melhor, né? As provas que eu recebo. E aí o professor fala, entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, né? Entrego por quê? Porque eu confio nessa ordem, eu confio em Deus, eu confio nessa ordem divina. Aceito, porque se vem dele, é o que tem que vir. Mesmo que seja um remédio amargo, e muitas vezes é um remédio amargo. E agradeço, porque o remédio, apesar de amargo, vai me ajudar a curar. Né? Rodrigo é pai da Pietra pequenininha, daqui a pouco a Pietra aparece aí. Se a Pietra tiver com febre, tiver doentinha, Deus me livre, você vai ter que dar um remédio para ela, uma Novalgina, que é azedo, que é amargo, que é ruim de tomar, que ela não vai gostar, e muitas vezes vai ter que dar uma vacina, uma injeção, né, que dói na gente, ela pequenininha lá tomando uma espetadinha, né? Mas por que a gente dá a vacina? Porque a gente sabe que é para proteger ela, que é um bem maior. Então, quando a gente recebe uma prova dessas duras, né, a gente tem que ter essa aceitação, é doloroso, é difícil, é um desafio, mas é o que eu precisava. É o que eu precisava. Então, aí a gente começa a trazer essa visão do divino, né, do espiritual, da confiança que tudo está numa ordem. Nada acontece por acaso. Então, mesmo que a gente não entenda, por exemplo, agora a questão do coronavírus, né? A gente não consegue enxergar coisas boas, né? Mas está numa ordem divina. A gente pode não entender agora e talvez nem entenda tão cedo, mas mesmo a coisa difícil, mesmo a coisa ruim, aparentemente ruim, só ruim, ela vem para trazer ensinamentos. Ela vem para ensinar a gente, ensinar a humanidade alguma coisa. Então, sei que não é fácil entender isso, mais difícil ainda é viver isso, mas esse é o caminho que o yoga vai trazer para a nossa vida, né? Mesmo os meus tropeços, mesmo os meus desafios, mesmo os meus problemas, mesmo os meus fracassos, as minhas doenças, vêm me ensinar. E é muito comum, por exemplo, no tema de hoje, depressão, pessoas, a gente está até aqui, eu acabei de olhar e vi o nome da Gisele, né? Pessoas que passaram por um processo de depressão e conseguiram superar, elas têm uma transformação muito mais profunda e muito mais consistente. Porque aquela história chega lá no fundo do poço, né? Mas ali ela cria força para realmente mudar. Então, o professor também dizia muito isso. Muitas vezes a gente acaba só transformando realmente
quando a gente sofre, quando a gente está em momentos de dor. A dor é uma professora, a dor é um motivador para a gente realmente mudar. Então, assim, então, por exemplo, se a gente está passando por isso, ou tem alguém passando, é difícil, precisa de acompanhamento médico, mas vamos tentar ver o que de bom eu posso tirar disso, qual é a lição que eu posso tirar disso, o que isso pode fazer para mudar minha vida para sempre, para não voltar a ter nenhuma crise, para não voltar a ter, né, o que eu posso fazer. E uma das coisas, né, que eu vejo que traz resultado, e isso eu falo dos meus 20 anos, mais os 60 anos, né, que o Instituto está aí, é o yoga, a meditação, ajudando essas pessoas com depressão. Isso a gente tem muitos relatos, né? É incrível, Thiago. Estou aqui pensando aqui, refletindo aqui sobre tudo que você está falando. E tem porque às vezes a gente vê, né? Eu fico pensando assim sobre pessoas, você falando, pensando sobre pessoas, pensando sobre momentos, sobre coisas na vida que eu passei e vejo pessoas passarem. E às vezes eu até estava lembrando aqui de uma história. Eu tinha um amigo lá no Tijuca até que ele tinha câncer. Eu não sei se você conhece, de repente você vai conhecer os pais dele, deve conhecer os pais dele. Ele tinha câncer lá, ele era pequenininho, isso a gente tinha, sei lá, acho que uns 7 anos, era novo mesmo. E aí a gente já jogava futebol lá, naquele futebol lá do Tijuca, para criança, dente de leite. E aí a criança ela veio a falecer depois de um tempo. E aí os pais pegaram aquela dor ali e aí eles criaram no Rio de Janeiro aquela casa Ronald McDonald, que é a casa de apoio para crianças com câncer. Então, às vezes, é pensar nisso, né? Às vezes, eles, claro, ali o filho dele se foi, mas quantas vidas eles salvaram, né? Quantas vidas eles ajudaram de pessoas que não teriam condições, é um trabalho lindo que eles fazem, então quantas vidas eles conseguiram ajudar. Então, às vezes, difícil entender, né? Mas às vezes acontece alguma coisa para que a gente, nessa ordem divina, né? Para que a gente consiga atuar, para que a gente consiga fazer ali o nosso propósito, né? Fazer o que a gente veio aqui para fazer, e de repente a gente não ia conseguir enxergar isso, né? Eu me lembrei dessa história agora. É uma história de transformação, né? De pegar uma dor, um sofrimento e conseguir transformar para ajudar outras pessoas, né? Isso é uma maneira de tentar lidar com essa dor, né? Dessa perda, fazer alguma coisa que possa ajudar outras pessoas, né? Vamos lá, a Sueli tinha colocado aqui, ela colocou da questão do filho dela, ficou com um apetite ruim, sem fome, mas sempre com vontade de comer doce. Isso poderia ser algum sintoma de depressão? A pessoa precisa ter todos os sintomas que você falou, ou só algum pode ser um diagnóstico de depressão? Tipo, a pessoa precisa não querer levantar, só comer besteira, não querer socializar. Sueli, eu vou ser muito sincero com você, querida. Assim, eu não sou médico, né? Eu estou falando a visão do yoga a respeito disso tudo. Eu acho que vale a pena conversar isso com um médico ou com um psicoterapeuta também, um psicólogo, né? Para entender um pouco mais essa questão. Mas vale a pena a gente observar melhor, né? Se você é uma coisa que você já percebeu, então, assim, procure, não sei se você faz alguma terapia ou se você tem algum médico que te acompanha, e observe, né? Porque é importante, como eu estou falando, a gente tentar perceber essas mudanças quando elas começam a se instalar, né? Isso eu falo muito com os alunos. O yoga, ele tem um poder muito maior de prevenção. Ele vai ajudar muito também a pessoas que já têm alguma doença instalada, alguma questão, ele vai ajudar muito. Mas se
você começar a perceber alguma coisa diferente e você começar a usar o yoga, a meditação, muitas das vezes você não vai chegar a adoecer. Então, esse é o papel mais importante. Então, quer ver um outro exemplo, uma outra situação? Nessa pandemia, eu tenho escutado muita gente com ansiedade, né? Ansiedade, muito medo, né? Medo de tudo, medo do próprio coronavírus, medo da questão econômica, medo de perder alguém da família, o que é natural, né? Porque realmente a gente está passando um momento muito desafiador, né? Só que esse medo, essa ansiedade, ele começa a dar sinais de que está mexendo com a saúde. Então, quer ver um sintoma que aparece logo no início, muitas vezes? A insônia. Eu tenho escutado muita gente falar: eu estou com insônia, eu não estou conseguindo dormir, eu não durmo como eu dormia antigamente, eu acordo e não durmo mais, e estou tomando remédio, e não sei. Então, assim, se você, por exemplo, tinha um sono regular, né, bom, e aí começa a história da pandemia e tal, o medo, e você começa a ter insônia, é para ligar um alerta, você tem que, né, fazer alguma coisa. O yoga, a meditação pode ajudar, mas se não está resolvendo, procurar um médico. Porque, assim, se você deixar instalar isso, agora já há muitos meses que eu não durmo bem, há muitos meses que eu tomo remédio, cada vez você vai precisar de um remédio mais forte para dormir. Então, assim, qualquer coisa que te tire do equilíbrio é um motivo de você observar. E começar a praticar o yoga, a meditação, coisas que vão te ajudar a relaxar, mas ao mesmo tempo entender melhor, a trazer mais energia, a trazer pensamentos positivos, né? Para você não cair preso na ansiedade, na depressão, que por causa do Covid, como a gente vem falando, aumentou muito, né? Aumentou muito. É verdade, Thiago. Vamos lá, um outro ponto aqui. Deixa eu ler aqui uma outra pergunta que chegou aqui que eu achei bem interessante. A Tassiano colocou: quero tomar coragem para viver minha vida espiritual, mas as pessoas dizem que é fugir da realidade. A yoga ajuda na confiança em si? Ajuda muito, querida, ajuda muito. O yoga fala bastante sobre autoconfiança, né? Tem uma frase que eu falo muito com meus alunos, que eu gosto muito, que diz assim: o homem que não acredita em si mesmo é ateu. É do Swami Vivekananda. Por quê? Porque o yoga acredita que nós somos da mesma essência divina, né? Então, se eu não acredito em mim, é como se eu não acreditasse em Deus. Então, eu preciso fortalecer minha autoconfiança, né? E o yoga, a meditação, vão ajudar muito nisso, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, querida, a gente tem que ficar atento, muitas vezes, o caminho espiritual não é uma fuga, de maneira nenhuma, né? Na verdade, eu vejo como uma coisa principal da nossa vida, é o nosso objetivo maior. Mas isso não quer dizer que você não tenha que também caminhar no seu caminho material. Uma coisa não elimina a outra. Então, não é porque eu busco o espiritual que eu vou negligenciar o meu material. Ou seja, o meu trabalho, o meu rendimento, o meu salário, a minha evolução profissional. Então, muitas vezes as pessoas confundem, achando que se é espiritual, não pode ter nada a ver com nada material. A vida não é assim, gente. A gente tem que trazer o espiritual para a nossa vida material e trazer o material para a nossa vida espiritual. É uma vida só, não são duas vidas, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem isso e acham que porque eu busco o espiritual, eu tenho que me desapegar de tudo que é material. Aí seria uma conversa para uma outra live, até porque eu vou ter que daqui a pouco encerrar, Rodrigo, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Mas só para encerrar esse assunto que eu estava falando, essa questão do desapego
é uma coisa que a gente tem que ver, a gente pode até fazer uma outra live falando disso, mas só para a gente entender. Desapego não quer dizer voto de pobreza, não quer dizer você não ter nada material. Desapego é você ter o que você precisa ter, né? Saber usar, mas não ser apegado a essas coisas materiais, porque uma hora você pode perder. Então, assim, a minha dica é: a gente precisa caminhar com o físico, o material, com o espiritual. Né? A vida é a mesma, então a gente não pode separar isso. É isso aí, Thiago. Só um passo aqui para a gente, então, encerrar. Um passo prático, porque tem muitas perguntas, né, que acabam surgindo aí com o tema. Acho que a gente poderia ficar aqui fazer uma semana só falando sobre esse assunto, né? Mas qual seria um passo prático que a pessoa pudesse colocar hoje, a pessoa que está com esses sintomas aí de depressão, porque você falou da questão da importância de se mexer, né, que o yoga ele acaba ajudando isso, aí entra também a questão da disciplina do yoga, porque se a pessoa não tem disciplina, é algo que eu até, é uma frase que eu vi uma vez, não sei de quem é, mas quem tem disciplina não precisa de motivação. Então o yoga ele fala muito dessa questão da disciplina, de você, da sua prática espiritual. Então se você tem a disciplina para fazer a prática diária, é mais difícil você ser acometido por uma depressão, né? E é mais fácil de você lidar. Não que você não seja, você não vai enfrentar nenhum outro problema. Pode surgir um outro problema, sim, mas a forma como você encara, né? Como você vê isso aí muda tudo. Então, eu acho que essa questão da disciplina é algo dessa disciplina de prática, é algo que ajuda muito. Existe alguma prática que a pessoa possa colocar hoje, Thiago, que ela consiga, de repente, a pessoa que está passando por depressão? Vou pedir até duas respostas. Uma para quem está passando por uma depressão, o que ela poderia fazer hoje? E a outra, quem tem alguém que conseguiu, de repente, um filho, um marido, mulher, que está em depressão e como essa pessoa poderia ajudar quem está passando por uma situação dessa, sem ferir, respeitando o momento, mas também não deixando a pessoa muito na zona de conforto. Porque também a gente sabe, não pode deixar a pessoa ali o tempo inteiro, porque também você também não pode forçar, mas também tem que saber, tem que servir de instrumento para ajudar aquela pessoa, né? Então, a prática que eu vou sugerir é a gente começar a usar a meditação, sabe? A meditação, e aí eu vou falar bem rapidamente uma técnica que a gente pode começar, né, a aprender. Por quê? Porque a meditação, ela tem tudo a ver com atenção plena, né? A gente está no aqui e no agora, a gente perceber melhor, porque tudo vai de uma questão muito da percepção, da minha percepção, se for o caso, né, de eu estar talvez adoecendo de depressão, ou da pessoa que está próxima de mim. Então, vai muito da observação. É como eu falei, passar um dia triste, normal, 2 dias, faz parte. Agora, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Então, a gente tem que observar a nós mesmos, né? Fiquei triste com uma situação, chateado, deprimido. Tudo bem. Amanhã eu estou deprimido. No outro dia, eu tenho que reagir. Eu tenho que sair dessa. Então, eu só vou perceber se eu estiver atento. Comigo mesmo, com os meus sentimentos, com a vida, né? Eu preciso estar presente, atento, para poder perceber isso. E para perceber no outro também. Então, a técnica que eu vou deixar para vocês, eu não vou nem fazer, porque agora realmente eu não vou conseguir ter tempo, mas eu queria ensinar para vocês a observação da respiração. Então, assim, eu vou sugerir que vocês sentem 5 minutos, tá? E vocês observem a respiração. Como que é isso? Então, eu vou fechar meus olhos, vou me posicionar, e quando eu inspiro pelo nariz, eu percebo mentalmente, o ar está entrando.
E quando eu expiro, eu percebo mentalmente, o ar está saindo. E é só isso. Eu vou ficar 5 minutos fazendo isso. Por quê? Porque a minha mente, a meditação é o quê? É tentar diminuir a velocidade desses pensamentos, né? Tentar fazer com que o pensamento não fuja o tempo todo. Então, esse exercício de observar a respiração, constatando mentalmente, vai fazer com que você volte. Em 5 minutos, olha, estou pedindo 5 minutos. A sua mente vai fugir várias vezes, pode ter certeza. Te garanto que ela vai fugir. Mas você vai trazer ela de volta para a respiração. Então, aproveitar que a gente falou desse tema da meditação, para encerrar, convidar o pessoal sábado, 8 horas da manhã. A gente vai retomar a nossa meditação, Facebook, Instagram, YouTube. A gente deixou o link aí do lado, ó, no Facebook, no YouTube, da Jornada Autoperfeição, e no Instagram fica na bio, né, do Instagram. Ô, Thiago, e para quem, ou se você achar que não tem tempo de responder essa, a gente responde na nossa próxima live, não tem problema. Para quem tá, se você falar que não tem tempo, tá tranquilo, tá? Até que é bom que o pessoal volte, mas para quem está passando quem está lidando com alguma pessoa que tá passando por depressão, como é que lidar com isso daí? O que fazer por essa pessoa? Então, lidar com essa situação é também você estar atento para perceber a diferença do comportamento dessa pessoa e, tendo a abertura dessa pessoa, você conversar com ela sobre isso, né? Olha, poxa, eu tenho observado, né, que você está um pouco diferente, eu te conheço, o que está acontecendo, vamos conversar e, se for o caso, sugerir essa pessoa que procure também, né, um tratamento especializado, com um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra. Mas você precisa estar atento na maneira de se comunicar, na maneira de estar presente, na maneira de conversar, porque, entenda bem, muitas vezes a pessoa, ela mesmo não percebe ainda que ela está nessa situação, né? Ela acha que não, ela vai achar que não. Muitas vezes isso acontece. Então, assim, você vai ter que ter toda uma habilidade de conversar, entender o lado dessa pessoa, mas com carinho, com atenção, também com determinação, né? Muitas vezes a pessoa ela não percebe realmente que ela está, digamos assim, se afundando, né, naquela areia movediça. E pode chegar um ponto que você precise realmente ser um pouco mais firme, né? Olha, não, eu não estou gostando do que está acontecendo, vamos comigo lá no médico, vamos conversar com um psiquiatra, vamos conversar com um psicólogo, eu quero que você faça isso por mim, entendeu? Então, é uma linha tênue, né, Rodrigo? Como você falou, a gente não pode simplesmente não fazer nada, mas a gente também não pode extrapolar o limite da pessoa, né? A gente tem que falar, a gente tem que insistir, e muitas vezes, dependendo também do grau de liberdade que você tem com essa pessoa, né? Insistir que ela procure um tratamento para isso. Porque, para fechar, né, depressão é doença. Então, a gente pode ajudar com yoga, a gente pode evitar muitos casos, mas em muitos casos precisa, sim, de um acompanhamento médico, tá? E uma coisa que quem já pratica yoga, quem tem acesso, outro dia eu até falei isso durante a aula também, com esqueci o nome dela, uma das alunas, na semana que você não estava, é o seguinte, às vezes a gente tem acesso, né, principalmente os alunos que têm acesso lá às aulas online, de repente chegar para a pessoa e falar, pô, olha só, quero te mostrar um negócio aqui, vamos fazer aqui um negócio aqui comigo, não precisa às vezes nem falar que é yoga, né, vamos fazer uma aula aqui comigo, e aí de repente colocar a pessoa, para a pessoa pelo menos sentir, né, que às vezes a pessoa ela vai sair daquela aula ali, que ela nem estava esperando, ela vai ter aquele sentimento, aquela tranquilidade, aquela paz dentro dela, que aí de repente pode ser que ela queira buscar mais, né? Às vezes a gente mostrar ali pelo exemplo, né? Como isso daí pode fazer a diferença.
E convidar, né, a pessoa para assistir às aulas do Instituto, assistir a prática de meditação, que isso aí às vezes pode ajudar também. Sem dúvida, sem dúvida. Convidar a pessoa para ter acesso, né, a esse tipo de ensinamento, de informação, é um excelente caminho. Gente, namastê, boa noite, beijo no coração, obrigado a companhia de vocês.